Saudações, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Temas de Isaías. Eu sou o irmão Miguelinho, Lúcio Nhampur, e hoje estou acompanhado aqui com o nosso irmão Júlio. Irmão Júlio, vou pedir que possa saudar a nossos queridos irmãos. Olá a todos que nos acompanham daí de casa. Muito obrigado pelo convite, irmão Mickey, a mais um tema aqui no canal Temas de Isaías. Convidar o irmão a permanecer até o final e deixar o seu comentário. Não se esqueçam de escrever um comentário e partilhar o vídeo. Exatamente. Irmão Júlio, que tema o irmão Júlio traz para hoje? Bom, para a meditação de hoje, eu trago aqui um tema que levanta muito debate, que é a apostasia. Porque nós estamos a viver um tempo em que a apostasia está se instalando no meio da igreja. Sim. E os membros não têm visto isso como algo ruim, porque sentem um sabor em que a apostasia traz, que infelizmente passará com dores. Então, este é um tema que precisa ser muito debatido entre nós. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, graças lhe damos por tudo que o Senhor nos concede. Desce o Santo Espírito neste momento para que possamos acompanhar ao longo da meditação e que essa mensagem possa alcançar corações que te buscam, Senhor. Verdadeiros erros que temos cometido e nos faça crescer espiritualmente. Te pedimos tudo no nosso nome de Jesus, nosso Salvador, e amém. Amém. Como já dizia, o tema é o sabor da apostasia. E essa apostasia se instalou primeiro em Israel. Esse povo que o Senhor tirou com a mão forte do Egito para lhes fazer entrar em Canaã, uma terra prometida a seus que lhes foi concedida como uma herança perpétua. Mas o povo, depois de se instalar, esqueceu-se de Deus, passando de várias etapas. E vários profetas foram levantados. Um deles foi o profeta Isaías, que foi erguido para combater uma apostasia que estava madura, especialmente o povo de Israel, porque este era a menina dos olhos de Deus. Então, quando o profeta Isaías é levantado, ele escreve no capítulo 58, ele diz: clama em alta voz, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Algo que precisa de coragem, precisa de inspiração do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque quando alguém está em pecado, normalmente é muito fácil lhe chamar a atenção. Mas quando a igreja toda está em pecado, você precisa clamar, despertar o povo sobre as consequências dos erros que temos cometido. E isso chama-se apostasia, quando o povo todo quebra os seus princípios, abandonar a fé que nós tínhamos. E é isso que tem acontecido. Porque quando nós olhamos, a igreja de Deus já foi muito abençoada nos tempos passados, com a luz que Deus deu. Mas ao longo dos tempos, essa mensagem foi deixada de lado. Sim. O povo desprezou a luz de Deus, começando a viver uma apostasia que tornou-se mel à boca de todos que provaram. O povo de Israel, o Israel espiritual, vive nesta apostasia e não compreende os danos que isso pode trazer. Nós precisamos clamar, porque a Bíblia diz que o Senhor não fará coisa alguma se antes anunciar a seus servos, os profetas. Então, quando anunciamos como atalhas, tornamos ou fazemos o papel de profetas, esses que precisam anunciar. Porque se nós virmos e não anunciarmos, então nos tornamos culpados. Por exemplo, o povo estava a viver uma apostasia onde Isaías foi levantado para falar acerca daquilo. Nós precisamos fazer é buscar um coração humilde que coloca a pregação do Evangelho em primeiro lugar. Jesus ensinou o ato de humildade aos seus discípulos porque isso é importante. Nós não podemos ser salvos através das nossas obras. Precisamos a cada dia fazer o nosso eu cair, Jesus ser exaltado. Assim como diz João Batista, que eu diminua e ele cresça. Então, todo aquele que não está disposto a fazer isso, não poderá ver que a apostasia está se instalando no meio da igreja. Essa é uma profecia. Agora, como é que Deus se dirige ao povo que está vendo essa apostasia? E Ele quer que nós agimos de forma reta, não quebrando os seus princípios. Por isso que Ele levanta os seus profetas. Levantou nos tempos passados o profeta Isaías, mas nos nossos tempos Ele nos levanta. O profeta Ezequiel 33, versos 33, nos diz algo muito importante. Ezequiel 33, versos 33, nos diz algo muito importante, que é: eis que tu és para eles como quem canta canções de amores, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e há de vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.
Essa é a mensagem que todos aqueles que pregam a verdade devem sentir conforto nela. Porque nós vamos pregar o Evangelho, mesmo que não seja dada importância, devemos continuar a pregar. Porque diz a Bíblia aqui, eis que vem tempo em que saberão que houve profeta no meio deles. Quando as mensagens de Deus são rejeitadas, então vêm os juízos que estão a pôr a sua mensagem. Deus manda a sua mensagem para nos livrar dos seus juízos, caso nós os aceitemos. Então, a apostasia que tem se instalado foi algo profetizado na Bíblia, como os sinais dos últimos tempos. Nós temos visto os gatilhos dos eventos espirituais se manifestando na Terra, como terremotos, guerra, fome, pestes, em vários lugares. Mas um dos sinais em que Jesus mais frisou foi a apostasia dos últimos dias. Paulo, por exemplo, em 2 Tessalônicas, capítulo 2, ele diz que não há de vir a vinda do Senhor sem se manifestar o filho da perdição, que é a apostasia da igreja, onde todos não percebem que atos pequenos têm se transformado em grandes males. Por exemplo, a igreja já viveu um tempo de pregação do Evangelho, quando a igreja primitiva foi levantada por Cristo. Homens defenderam a sua fé ao ponto de entregarem as suas vidas, mas fizeram de tudo para que essa mensagem produzisse frutos entre os gentios. E produziu. Essa figueira cresceu e os frutos começaram a se manifestar. Nós vimos movimentos que foram levantados durante a era da supremacia papal, com homens fiéis como John Wesley, John Hus, Martinho Lutero, entre outros reformadores. Mas em especial, John Wesley foi um dos grandes reformadores da supremacia papal. Isso é, John Wesley, ele pregava em campos abertos uma mensagem vivificadora, onde pessoas que haviam vivido sobre uma falsa doutrina, que era a doutrina papal, agora tinham encontrado a verdadeira luz. John Wesley levou a mensagem a partir das 6 horas de cada dia da sua vida para camponeses, para homens que trabalhavam no campo, que não tinham acesso à Bíblia. Depois outros reformadores foram se alinhando. Agora, como é que agora essas igrejas que foram levantadas por reformadores vieram à apostasia? Isso começou pouco a pouco, porque o diabo tem trabalhado para se infiltrar entre as fileiras cristãs e distorcer a mensagem que nós temos levado ao mundo. Então nós precisamos agora pregar a verdadeira mensagem, para que a nossa mensagem possa combater as falsas doutrinas que têm sido ouvidas através do púlpito. Isso tudo tem sido quebramento de princípios. Então, como é que a igreja, perante essa situação, se mantém em silêncio? Deveria agora homens que estão estudando a palavra de Deus serem levantados para pregar o Evangelho da melhor forma possível. Vem tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina. Tem entendido? Isso quer dizer, vem um tempo em que a doutrina verdadeira não será mais pregada. Ou seja, vai ser pregada uma doutrina que faz o crente se sentir acomodado. A prostituta continuar na prostituição. Os políticos continuarem mentindo para o povo. Os pecadores continuando pecando. Então Paulo diz, vem tempo que não pregarão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ajuntarão para si profetas que falam segundo a sua vontade. Ou seja, o povo quer alguém que irá pregar para eles, mas não está disposto a receber a voz de Deus. Então nós vamos ajuntar para nós um falso doutor da lei que vai nos dizer o que nós queremos. É isso que o povo tem dito hoje. Porque quando você prega a verdadeira mensagem, você é banido, você é afastado do púlpito, é afastado da igreja, é afastado dentre os que comungam ou dizem sim professar a fé. Então isso é uma profecia já dita, mas tu pregues dentro e fora do tempo. Essa é a mensagem dada a Timóteo. Então todos os que estão dispostos a sofrer pregando o Evangelho devem saber que sofrerão, padecerão perseguições, mas devem estar fiéis na mensagem que pregam, porque o nosso galardão é certo. Jesus disse em Apocalipse que guarda a tua coroa, eis que cedo venho para dar a cada um segundo as suas obras. Então guardemos o que nós temos para que ninguém tome. A mensagem sobre o advento de Cristo deve reluzir, mas em especial dentro da igreja deve-se chamar a atenção sobre os erros que nós estamos cometendo, porque a apostasia, ela é como mel, anima se deliciar das coisas que nos deixam confortáveis. Ninguém quer abandonar a sua zona de conforto, ninguém está disposto a exercer um sacrifício pela causa de Deus, mas a apostasia é cara, porque os seus resultados em breve vão se ver. Nós estamos vivendo uma etapa onde os finais dos tempos já chegaram. Nós estamos começando esse tempo, mas estamos findando ele. O relógio Apocalipse já está chegando
ao fim. Então, todos aqueles que não estão dispostos a aceitarem a mensagem de Cristo saberão que no meio deles houve profeta, mas não haverá mais a porta da graça aberta para arrependimento. Por isso, o dia de aceitar a Cristo é hoje. O impacto em Moçambique irá acontecer em breve. É uma realidade que deve transformar corações, porque muitos estão olhando para isso como um evento. Eles estão se preparando para chegar ao dia 17 e começar a pregar o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho é um estilo de vida. Nós fazemos dia após dia em que nós respiramos. E saber muito bem, nós defendemos a nossa fé através desta obra. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. O que nós fazíamos no passado, Deus esqueceu. Mas o que nós faremos de hoje em diante, isso Deus tem tomado em conta. Por isso que ninguém é culpado pelo meio em que ele nasce, no lugar onde ele nasce. Mas cada um é culpado pelas obras que ele faz depois de nascer. Depois dele tomar a consciência de que existe o certo. Então precisamos pegar essa mensagem a todo custo, dentro e fora do tempo, porque este é o grande conflito.